Sua caminhonete sumiu. Meu nome é Leandro. Tenho 41 anos. Trabalho em plataformas de petróleo da Petrobras, na Bacia de Campos. 15 dias embarcado, 15 dias em casa. Faço isso há 12 anos. O dinheiro é bom. A distância é difícil. Minha esposa Beatriz sabia disso quando nos casamos. Eu estava parado na garagem olhando para o espaço vazio onde minha caminhonete costumava ficar. Uma Toyota Hilux 2019. Não era zero, mas estava quitada. Documento limpo. Eu a dirigi desde o dia em que a comprei, à vista depois do meu primeiro grande contrato. Aquele aço cinza chumbo era a única coisa que eu realmente sentia que era minha. O calor do asfalto de Goiânia subia pelas solas dos meus sapatos. Eu tinha acabado de chegar do aeroporto. O cheiro de querosene de avião ainda fraco em minhas roupas. Eu esperava ansiosamente por aquele momento. O portão de desembarque se abrindo, o cheiro de ar seco e poeira, e então a sensação sólida do volante da minha caminhonete sob minhas mãos. Era o ritual que me trazia de volta à terra firme. Mas não havia nada. Apenas uma mancha escura de óleo onde o motor costumava descansar. Beatriz me mandou uma mensagem no WhatsApp enquanto eu ainda estava em alto mar. Disse que a vendeu. Disse que precisávamos do dinheiro. Não perguntou, não esperou. Liguei para ela direto para a caixa postal. O som de sua voz gravada, alegre e despreocupada, fez meu estômago revirar. Liguei de novo. A mesma coisa. Abri o aplicativo do meu banco. A conta conjunta parecia normal. Nossa poupança parecia normal. Verifiquei o site do Detran. Vendida por R$150 mil. Não para uma concessionária, para um comprador particular em Anápolis. Moramos em Goiânia. Ela dirigiu 1 hora para vendê-la. Tentei o número dela mais uma vez. Bloqueado. A palavra bloqueado piscou na tela. Não sem sinal. Não desligado. Foi uma ação deliberada. Sentei-me no degrau da frente de nossa casa e respirei. O ar estava pesado com o calor das 4 da tarde. Meu vizinho, seu Francisco, passou com seu cachorro, um vira-lata velho que sempre parava para me cheirar. Não desta vez. Francisco não olhou para mim. Ele puxou a coleira com força quando o cachorro tentou vir em minha direção. Perguntei se ele tinha visto alguma coisa. Ele balançou a cabeça e continuou andando. Rápido demais. Seus ombros estavam tensos. Ele viu alguma coisa. Ele sabia. Entrei. A casa parecia errada. Não bagunçada, apenas estranha. O silêncio era pesado. Geralmente, a essa hora do dia, a TV estaria ligada em alguma novela ou programa de fofoca. Hoje, o único som era o zumbido do ar-condicionado. Havia um cheiro estranho no ar. Não de comida, não de produtos de limpeza. Era o cheiro do nada. Da ausência, verifiquei o quarto. O armário dela estava meio vazio. As coisas boas tinham sumido. Os vestidos caros que comprei para ela. Os sapatos de grife. As roupas velhas, as camisetas de pijama. Ela deixou. Verifiquei o banheiro. A maquiagem dela tinha sumido. Não apenas o básico, mas a coleção inteira. Os frascos caros. Os cremes importados. O armário de remédios estava vazio do lado dela. Verifiquei a cozinha. A máquina Nespresso que comprei para ela no último Natal estava faltando. Aquela máquina cara pela qual ela implorou por meses. Abri a despensa. Ela levou os lanches bons. As barras de chocolate Lindt, as castanhas, o café especial. Deixou o fubá e as latas de sardinha. Liguei para o meu banco. Perguntei sobre qualquer atividade em comum. Disseram que alguém sacou R$5 mil da nossa conta conjunta há 3 dias. Saque em caixa eletrônico. Eu estava embarcado. Não poderia ter sido eu. Perguntei onde. Disseram um local em Caldas Novas. Fica a 2 horas daqui. Sentei-me à mesa da cozinha. Eu não gritei. Eu não joguei nada. Apenas fiquei ali. O sol entrava pela janela, fazendo um quadrado de luz no piso. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Dizia: ela planeja isso há um tempo. Fiquei olhando para aquela mensagem. As letras pareciam flutuar. Quem era? Uma amiga culpada dela. Um estranho. Que eu não respondi. Levantei-me. Fui ao meu escritório. Abri o arquivo. Peguei nossos papéis do seguro, os documentos da hipoteca, o histórico do documento do carro. Comecei a ler, devagar, cuidadosamente. Eu tinha 2 semanas de folga. Eu tinha tempo. Algo no meu peito gelou e ficou lá. Beatriz e eu nos conhecemos há 9 anos em um bar no setor marista. Ela era bartender.
Eu tinha acabado de sair do meu primeiro turno na plataforma. Dinheiro no bolso, querendo esquecer o sal e o diesel. O bar cheirava a cerveja derramada e limão. Ela riu das minhas piadas. Não se importou com a graxa ainda debaixo das minhas unhas. Ela me disse que eu tinha um olhar sincero. Casamos um ano depois. Cerimônia pequena, os pais dela, meu irmão. Só isso. Eu trabalhava. Ela ficava em casa. Esse era o acordo. Eu pagava por tudo. Ela administrava a casa, as contas, as compras. Eu confiava nela. Não tinha motivos para não confiar. Eu ficava fora metade do mês. Ela tinha sua liberdade. Achei que era justo. Não tivemos filhos. Ela disse que não estava pronta. Eu disse que esperaria. Os anos se passaram. Ela parou de falar sobre isso. Eu parei de perguntar. Imaginei que algumas pessoas simplesmente não foram feitas para serem pais. Eu estava bem com isso. Eu a amava de qualquer maneira. Mas as coisas mudaram. Coisas pequenas. Ela parou de me mandar mensagens enquanto eu estava embarcado. Costumava mandar fotos do seu dia. O cachorro, o café dela, algo engraçado que viu. Isso parou há uns 6 meses. Perguntei a ela sobre isso uma vez. Ela disse que estava ocupada. Deixei pra lá. Ela começou a sair mais. Noites das meninas. Sua amiga Vanessa. Nunca conheci Vanessa. Beatriz disse que ela era do trabalho. Beatriz não trabalhava. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela ficou na defensiva. Disse que eu não confiava nela. Você me questiona toda vez que eu respiro, Leandro. Preciso de espaço. Eu recuei. Não queria brigar. O barulho da plataforma ainda estava em meus ouvidos. Eu só queria paz em casa. O dinheiro começou a parecer apertado. Ganhávamos bem. Eu trazia para casa uns 20 mil por mês. Líquidos. Não tínhamos dívidas além da casa. Mas ela continuava dizendo que precisávamos de mais. Perguntei para quê. Ela disse, a vida é cara. Verifiquei os extratos. Restaurantes, lojas de roupas, hotéis. Perguntei sobre os hotéis. Ela disse que era a despedida de solteira de Vanessa. Depois o casamento da prima dela em Pirenópolis. Depois um fim de semana no spa. Eu acreditei nela. Eu queria acreditar nela. 2 meses atrás, ela me pediu para colocar o nome dela no documento da caminhonete. Disse que facilitaria o seguro se algo acontecesse comigo. Achei que fazia sentido. Assinei os papéis na mesa da cozinha. Ela estava sorrindo. Passou a mão no meu ombro. É só burocracia, meu bem. Ela cuidou do resto. Eu fui um idiota. Liguei para meu irmão Daniel. Ele mora em Cuiabá. Ele atendeu no segundo toque. Contei a ele o que aconteceu. Ele ficou quieto. Um silêncio longo e pesado. Então ele disse, Léo, cara, eu a vi num restaurante em Caldas Novas no mês passado. Ela estava com um cara. Pensei que talvez fosse um colega de trabalho ou algo assim. Não quis dizer nada. Não queria estar errado. Agradeci, desliguei, sentei-me no silêncio. Eu sabia o que tinha que fazer. Abri os detalhes da transferência do veículo novamente. O nome do comprador estava listado. Um cara chamado Otávio. Procurei por ele online. Encontrei suas redes sociais em menos de 10 minutos. Perfil público. Fotos dele em pé na frente da minha caminhonete. Minha caminhonete. Ele apostou no mesmo dia em que Beatriz a vendeu. Legenda. Valeu demais pela força de uma amiga. Uma amiga. Olhei suas postagens mais antigas. Fotos dele e de Beatriz. Não recentes, de 3 meses atrás. Em um bar, em um lago, em algum mirante na Chapada. Um mirante para onde a levei em nosso primeiro aniversário. O braço dele estava ao redor dela em uma delas. Ela usava um biquíni que eu nunca tinha visto. Rolei mais para baixo. Mais fotos, datas diferentes. Isso já vinha acontecendo há um tempo. Eu não quebrei nada. Eu não gritei. Fiquei ali olhando para o meu telefone. Minhas mãos estavam firmes. Minha mente estava clara. Tirei prints de tudo. Cada foto, cada postagem, cada comentário que ela deixou na página dele. Salvei tudo em uma pasta na nuvem. Chamei de provas. Liguei para nossa seguradora. Perguntei sobre nossa apólice de automóvel. Disseram que Beatriz ligou há 2 semanas e me removeu como o motorista principal da caminhonete. Disse que ela lhes disse que eu a vendi para ela. Perguntei por que não verificaram comigo. Disseram que ela tinha toda a papelada, que minha assinatura estava no formulário de liberação. Aquele formulário que assinei na cozinha. Agradeci. Desliguei. Fui ao nosso quarto. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira dela. No fundo, sob uma pilha de papéis velhos e recibos, encontrei um celular pré-pago. Estava desbloqueado.
Rolei pelas mensagens. Beatriz e Otávio, centenas de mensagens, falando sobre vender a caminhonete, falando sobre mim, me chamando de o caixa eletrônico, me chamando de o otário da plataforma. Ela disse a ele nunca vai descobrir. Ele está sempre naquele barco estúpido. Ela disse a ele que estariam no litoral de São Paulo até o final do mês. Ela disse a ele que já tinha movido o dinheiro. A caminhonete é a última peça, amor. Assim que o dinheiro cair, estou livre. Li mensagens onde eles zombavam de mim, zombavam do meu trabalho, zombavam das fotos que eu mandava da plataforma. Ele se acha algum tipo de herói, ela escreveu. Ele é só um peão sujo de graxa. Coloquei o telefone de volta. O plástico barato parecia sujo na minha mão. Eu não a confrontei. Eu não explodi. Apenas saí de casa. Peguei o carro do meu irmão que eu tinha emprestado e dirigi até um escritório de advocacia. O nome dela era Juliana. Ela era especialista em direito de família. Seu escritório era limpo, organizado, sem rodeios. Sentei-me em frente a ela e expus tudo. A caminhonete, o número bloqueado, o celular pré-pago, as fotos, o dinheiro. Ela ouviu, tomou notas. Ela não disse, sinto muito. Não ofereceu lenços de papel. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Você tem tudo o que precisa, disse ela. Vamos entrar com o divórcio. Vamos pedir o reembolso total dos bens conjugais. Fraude e alienação. Podemos tornar isso bem feio para ela. Eu assenti. Assinei o contrato. Saí daquele escritório e voltei para o carro. Fiquei ali por um longo tempo. Eu não estava mais com raiva. Eu estava apenas acabado com aquilo. Enviei a Beatriz uma mensagem de um aplicativo online. Ok. Então comecei a trabalhar. Juliana agiu rápido. Em 3 dias, Beatriz foi notificada sobre os papéis do divórcio. Eu não estava lá quando aconteceu. Estava de volta em alto mar, a centenas de quilômetros de distância, cercado pelo azul infinito do oceano e pelo zumbido constante das máquinas. O cheiro de diesel e sal era quase reconfortante. Era real. Era um trabalho a ser feito. Juliana me mandou uma mensagem. Ela ligou para o meu escritório 6 vezes hoje. Com raiva, em pânico. Ela quer falar com você. Eu não respondi. Eu estava em um turno de 12 horas, minhas mãos cobertas de graxa. O barulho do equipamento tão alto que mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Mas eu sabia que Beatriz tentaria me alcançar. Ela usaria um número diferente. Enviaria um e-mail. Apareceria na casa do meu irmão. Avisei Daniel com antecedência. Ele também não atendeu às ligações dela. Ela tentou de tudo. Novos números de telefone, endereços de e-mail falsos. Ela até me mandou uma mensagem em uma conta de jogo antiga que eu não usava há 5 anos. Cada mensagem era a mesma. Precisamos conversar. Isso é um erro. Você está exagerando. Ignorei tudo. Canalizei tudo para o trabalho. Puxei correntes, verifiquei medidores, apertei válvulas. O trabalho era físico, exaustivo e honesto. Eu comia no refeitório, ouvindo os outros caras falarem sobre suas famílias, seus barcos, seus planos. Eu apenas ouvia. Enquanto isso, Juliana entrou com uma moção para congelar nossas contas conjuntas. Ela apresentou os prints das postagens de Otávio. Apresentou as mensagens do celular pré-pago. Apresentou os saques no caixa eletrônico e os documentos de seguro forjados. O juiz concedeu um congelamento temporário em 48 horas. Beatriz não podia tocar em um centavo. Ela entrou em pânico. Eu sabia que ela entraria. Ligou para o escritório de Juliana gritando. Disse que eu estava arruinando a vida dela. Disse que eu estava sendo vingativo. Juliana disse a ela para conseguir seu próprio advogado. Ela conseguiu. Um cara chamado Tiago, que trabalhava em um escritório em cima de uma loja. Ele era barato. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre quanto dinheiro ela ainda tinha. Eu cavei mais fundo. Peguei nossos extratos de cartão de crédito do último ano. Hotéis em Caldas Novas, restaurantes em Anápolis, viagens para resorts, tudo pago com nosso cartão conjunto, tudo enquanto eu estava embarcado. Enviei tudo para Juliana. Ela adicionou ao arquivo. Também contratei um investigador particular. O nome dele era Caio. Ele era caro, mas era bom. Dei a ele as informações de Otávio. Dei a ele as datas das postagens nas redes sociais. Disse a ele para descobrir onde eles estiveram e o que estiveram fazendo. Caio me ligou de volta em menos de uma semana. Ele me enviou um relatório completo. Otávio não era apenas um cara qualquer.
Ele era bartender no mesmo bar onde Beatriz e eu nos conhecemos. Ele trabalhava lá o tempo todo. Ela o via há pelo menos 8 meses, talvez mais. Caio tinha fotos, vídeos, registros com data e hora, tudo. Fotos granuladas de longa distância deles se beijando no estacionamento do bar. Recibos de uma joalheria. Ela comprou um relógio para ele com o nosso dinheiro. Beatriz tentou me alcançar uma última vez. Ela apareceu em casa enquanto eu estava lá. Eu tinha acabado de voltar da plataforma. Estava exausto. Não abri a porta. Ela bateu nela, gritou, chorou. Leandro, por favor, sei que você está aí. Ela disse que cometeu um erro, que Otávio não era nada, que me pagaria de volta pela caminhonete. Ele me enganou, Léo. Ele me fez pensar que... Eu não sei o que estava pensando. Por favor, meu bem. Eu fiquei do outro lado da porta. Minha mão estava na madeira. Eu podia sentir as vibrações de suas batidas. Não disse uma palavra, apenas ouvi. A voz dela ficou rouca. Quando ela finalmente parou, ouvi-a sentar na varanda. Ela ficou lá por 1 hora. Então foi embora. Mandei uma mensagem para ela. Seu advogado tem o número da minha advogada. Ela não respondeu. Voltei para meu arquivo. Peguei a papelada da hipoteca. A casa estava em nossos 2 nomes. Eu a comprei antes de nos casarmos, mas a adicionei à escritura 2 anos depois. Outra coisa que fiz porque confiava nela. Outro erro. Juliana disse que poderíamos forçar a venda, dividir ao meio, ou eu poderia comprar a parte dela. Pensei nisso. Decidi por algo melhor. Comecei a documentar tudo. Cada centavo que ela gastou. Cada mentira que contou, cada transação que não batia. Voltei 3 anos. Encontrei padrões. Ela não era apenas descuidada. Ela era calculista. Os 150 mil da caminhonete sumiram. Rastreei através de sua conta secreta. Ela assina abriu há 4 meses. Encontrei os extratos bancários em seu e-mail. Ela nem se deu ao trabalho de usar uma senha segura. Era o nome do nosso cachorro. O dinheiro foi para essa conta. Depois foi transferido em pedaços. 500 aqui, 1.000 ali. A maior parte foi para saques em dinheiro. Irrastreável. Ela foi esperta o suficiente para cobrir seus rastros, mas não esperta o suficiente para cobri-los bem. Continuei cavando. Descobri que ela estava usando nosso cartão de crédito conjunto para pagar o seguro do carro de Otávio. Encontrei recibos de móveis que ela comprou para um apartamento em Caldas Novas. Um apartamento que eu nunca soube que existia. Encontrei pagamentos por Pix para sua amiga Vanessa, exceto que Vanessa não existia. A conta pertencia a Otávio. Ela vinha desviando dinheiro para ele há meses. Mandei tudo para Juliana. Ela me ligou no dia seguinte. Isso é fraude, disse ela. Puro e simples. Ela roubou bens conjugais, mentiu sobre isso e encobriu. Podemos ir atrás dela por tudo. Eu disse a ela para fazer isso. Na minha folga seguinte, sentei-me no escritório de Juliana. Sua mesa estava coberta com minhas provas, arrumadas em pilhas meticulosas. A pilha de extratos de cartão de crédito, os registros do Pix, os prints das redes sociais, o relatório de Caio. Ver minha vida de casado reduzida a uma pilha de fraudes em pastas Manila teve um efeito estranho. Solidificou tudo. Não era mais sobre sentimentos. Era sobre fatos. O Tiago ligou, disse Juliana, sem desviar o olhar de um extrato. Ele quer um acordo. A Beatriz está disposta a abrir mão de qualquer direito sobre a casa, se você esquecer o dinheiro da caminhonete e os fundos roubados. Eu quase ri. Ela está negociando com o meu próprio dinheiro. Diga a ele que não. Imaginei, disse ela, finalmente olhando para mim. Havia um brilho de respeito em seus olhos. Ela não tem ideia do que a atingiu. Ela acha que isso é uma briga de marido e mulher. Ela não percebeu que isso é uma dissecação financeira. Juliana se levantou e foi até um quadro branco. Aqui está a estratégia. Não estamos apenas entrando com o divórcio. Estamos pedindo uma divisão desigual de bens com base na dissipação de bens. É o termo legal para o que ela fez. Gastar dinheiro do casamento em coisas que não beneficiavam o casamento. Como um namorado e um apartamento secreto. Ela anotou números. O valor da caminhonete. O valor dos saques em dinheiro. Os 80 mil berrales que eu calculei em despesas fraudulentas, do seguro do carro de Otávio aos jantares caros em Caldas Novas. A caminhonete é nosso ponto mais forte, explicou ela. Você a comprou antes do casamento. Era seu bem particular. Você a adicionou ao documento sob o que podemos argumentar ser vício de consentimento.
com o pretexto de seguro. Mas o fato de ela tê-la vendido pelas suas costas e escondido o dinheiro, nenhum juiz vai gostar disso. Pediremos os 150 mil reais de volta. E a casa? Perguntei. Era a única coisa que me preocupava. Eu a comprei. Eu paguei por ela. Tornou-se um bem conjugal quando você adicionou o nome dela, disse Juliana com a voz firme. No entanto, podemos usar a dívida total que ela acumulou. Os 150 mil reais da caminhonete, mais os 80 mil reais em fraude, como um abatimento contra a parte dela na casa. O valor da casa é de cerca de 500 mil reais. A parte dela seria de 250 mil. A dívida dela com você é de 230 mil. No mínimo, ela sai com 20 mil reais. Mas acho que podemos fazer melhor. Como? Vamos argumentar que a fraude dela anula o direito dela. Pediremos a casa inteira e o reembolso. Juliana então me preparou para o que Tiago tentaria. Ele vai te pintar como o vilão, o marido ausente, o viciado em trabalho que nunca estava em casa. Ele dirá que Beatriz estava solitária, deprimida e cometeu um erro de julgamento. Ele tentará fazer parecer que você era controlador com o dinheiro e por isso ela teve que pegar o que era dela. Eu não era controlador, disse eu com a voz baixa. Eu confiava. Ela tinha acesso a tudo. Eu nunca verifiquei nada. Ela usou minha confiança contra mim. Exatamente, disse Juliana, apontando a caneta para mim. E é exatamente isso que você dirá se for perguntado. Você não é a vítima raivosa. Você é o parceiro traído que está corrigindo um erro financeiro. Mantenha a calma. Apenas fatos. Deixe que eu sinta raiva por você. Naquela noite recebi outra ligação de Caio, o investigador. Só um rápido acompanhamento, disse ele. Aquele apartamento em Caldas Novas. Ela foi despejada. Os vizinhos disseram que houve uma briga enorme. O cara, Otávio, fez as malas e foi embora. Aparentemente, ele descobriu que o dinheiro tinha acabado. O congelamento da conta funcionou. Então ele a deixou, eu disse. Não era uma pergunta. Deixou ela na mão, confirmou Caio. Ele tem passagem pela polícia a propósito. Pequenos golpes, fraude de cartão de crédito. Ela não foi a primeira. Você foi apenas o maior pagamento dele. Desliguei. Ela não era nenhuma mente criminosa. Era apenas mais uma golpista, sendo enganada por um golpista melhor. Ela me usou como caixa eletrônico. E Otávio a usou como um. Havia uma justiça sombria nisso. Passei os dias seguintes reunindo o resto da papelada para Juliana. Cópias autenticadas do banco. O documento original da caminhonete. Meu gerente de banco, um cara chamado Miguel, me conhecia há anos. Ele me entregou os papéis com um olhar de pena. Sinto muito por isso, Leandro. Negócios são negócios, Miguel, eu disse pegando os papéis. A pena dele era pior que a raiva. Entreguei a pilha final para Juliana. Isso é tudo, eu disse. Ela pesou a pilha na mão. O Tiago ligou de novo, disse ela. Nova oferta. Ela abre mão da casa, mas quer que você perdoe toda a dívida em dinheiro. Eu balancei a cabeça. Não, ela não tem mais nada para negociar, Leandro. Ela está falida. Ela fez a dívida. Ela pode pagar. Eu quero a sentença. Eu quero que fique registrado. Juliana sorriu. Um sorriso pequeno e afiado. Eu gosto de você. Você não recua. Eu trabalho numa plataforma de petróleo, eu disse. Recuar faz você ser esmagado. Diga a ele que nos vemos no tribunal. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. Voei de volta para casa. Encontrei-me com Juliana no dia anterior. Ela me explicou o que esperar. Disse que o advogado de Beatriz tentaria me pintar como controlador, como vingativo. Disse que eles argumentariam que Beatriz merecia metade de tudo porque éramos casados. Juliana me disse para não me preocupar. Ela disse que as provas falavam por si. A audiência foi em uma pequena sala de tribunal. O ar cheirava a cera e papel velho. Beatriz sentou-se do outro lado com Tiago. Ela parecia diferente. Mais magra, cansada. O cabelo não estava arrumado. Ela não olhou para mim. Eu não olhei para ela. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos. Ela não perdeu tempo. Pediu a Juliana que apresentasse seu caso. Juliana expôs tudo. A caminhonete, a conta secreta, o apartamento, a fraude. Mostrou os prints. Mostrou os recibos. Mostrou a linha do tempo. Levou 30 minutos. Sua voz era calma e metódica,
Quando terminou, a juíza se virou para Tiago. O senhor tem uma resposta? Tiago se levantou. Ele se atrapalhou com suas anotações. Seu terno estava amassado. Ele disse: Beatriz cometeu erros. Disse que ela estava emotiva. Disse que o casamento já tinha acabado. Disse que eu a abandonei trabalhando embarcado. Disse que ela merecia compaixão. A juíza pareceu impassível. Ela perguntou diretamente a Beatriz: A senhora vendeu a caminhonete do seu marido sem o conhecimento dele? Beatriz hesitou. Então disse sim. Sua voz era um sussurro. A senhora transferiu o dinheiro para uma conta que ele não conhecia? Sim. A senhora usou fundos conjugais para pagar por um apartamento e sustentar outro homem. Beatriz começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela disse que não era assim. Disse que estava infeliz. Disse que eu nunca estava em casa. Disse que merecia ser feliz. A juíza a deixou terminar. Então ela disse: Isso não lhe dá o direito de cometer fraude. Senti algo se soltar no meu peito. A juíza convocou um recesso de 10 minutos. Quando voltou, não se sentou. Ficou atrás da bancada e leu suas anotações. Com base nas provas apresentadas, decido a favor do requerente. A senhora Guedes é ordenada a reembolsar o senhor Leandro pelo valor total do veículo, totalizando R$150 mil. Além disso, ela é ordenada a reembolsá-lo por todas as despesas não autorizadas retiradas das contas conjuntas, totalizando R$80 mil adicionais. Ela também será responsável por cobrir todos os honorários advocatícios incorridos pelo senhor Leandro neste assunto. O rosto de Beatriz ficou pálido. Tiago começou a objetar. A juíza levantou a mão. Ademais, concedo ao senhor Leandro a posse exclusiva da casa conjugal. A senhora Guedes tem 30 dias para desocupar o imóvel. Quaisquer bens conjuntos restantes serão divididos equitativamente. Mas, dada a natureza da fraude cometida, o senhor Leandro tem direito a uma parcela maior. Este caso está encerrado. O martelo bateu. O som foi agudo e final. Beatriz apenas ficou ali congelada. Tiago estava falando com ela, mas ela não estava ouvindo. Ela apenas olhava para a mesa. Eu me levantei, apertei a mão de Juliana. Saí do tribunal. Não olhei para trás. Lá fora, Juliana me parou. Você se saiu bem, disse ela. Este foi um dos casos mais limpos que já vi. Ela facilitou. Eu assenti, agradeci. Entrei no meu carro e dirigi para casa. Não comemorei. Não liguei para ninguém. Apenas entrei e sentei no sofá. A casa estava silenciosa. Parecia minha de novo. Beatriz tentou me alcançar mais uma vez. Enviou um e-mail. Disse que sentia muito. Que nunca quis me machucar. Disse que Otávio a deixou quando descobriu que ela estava falida. Disse que não tinha para onde ir. Perguntou se eu reconsideraria. Disse que poderíamos resolver. Eu deletei o e-mail. Bloqueei o endereço dela. Passei as semanas seguintes limpando a casa. Joguei fora tudo o que me lembrava dela. Roupas, fotos, presentes. Encontrei a caixa com as fotos do nosso casamento. Olhei para o meu próprio rosto. 9 anos mais novo, sorrindo. Olhei para o dela. Não senti raiva. Senti nada. Doei a maior parte. Algumas coisas eu queimei no quintal. Observei as chamas consumirem os últimos 9 anos. Não me senti culpado. Me senti mais leve. Também comprei uma caminhonete nova. Uma Chevrolet S10 2023, paguei à vista. Coloquei o documento apenas no meu nome. O cheiro de carro novo era a melhor coisa que eu sentia em meses. Tirei uma foto dela na garagem e mandei para o Daniel. Ele respondeu. Agora sim é seguir em frente. Recebi uma ligação de Caio algumas semanas depois. Ele disse que Otávio foi preso. Acontece que ele tinha um mandado de prisão por estelionato em São Paulo. Alguém deu a dica para a polícia. Caio não disse quem. Eu não perguntei. Também recebi uma mensagem do seu Francisco, meu vizinho. Ele se desculpou por não ter dito nada antes. Disse que viu Beatriz encher a caminhonete com um cara e sair. Disse que não achou que era da sua conta interferir. Eu disse a ele que tudo bem. Disse que apreciava a honestidade agora. Voltei ao mar 2 meses depois. O trabalho era o mesmo. A plataforma era a mesma. Mas eu me sentia diferente. Mais firme. Eu não pensava em Beatriz. Não pensava em Otávio. Apenas fazia meu trabalho. Voltei para uma casa que era minha. Dormi melhor do que em anos.
Recebi uma notificação do tribunal cerca de 8 meses após o divórcio ser finalizado. Beatriz não tinha pago um centavo do que me devia. Juliana entrou com um pedido de penhora de salário. Acontece que ela conseguiu um emprego em uma lanchonete em Anápolis. Salário mínimo mais gorjetas. O tribunal aprovou. 20% de cada contra-cheque iria diretamente para mim até que a dívida fosse paga. Também descobri que ela havia sido despejada do apartamento de Caldas Novas. Ela voltou a morar com os pais em Senador Canedo. Eles não estavam felizes. Eu soube porque a mãe dela me ligou. Ela gritou comigo por arruinar a vida da filha dela. Eu ouvi. Quando ela terminou, eu disse: "Sua filha roubou de mim. Ela cometeu fraude. Eu tenho uma ordem judicial que diz isso." Ela desligou. Vendi a casa 1 mês depois. Eu não precisava mais dela. Muitas lembranças ruins. Comprei um apartamento menor perto do aeroporto. Um quarto, um banheiro, uma garagem para minha caminhonete. Era perfeito. Encontrei a amiga de Beatriz, Vanessa, em um posto de gasolina. Só que o nome verdadeiro dela não era Vanessa. Era Clara. Ela trabalhava no bar com Otávio. Ela se desculpou. Disse que não sabia que Beatriz era casada quando se conheceram. Disse que Otávio mentiu para ela também. Disse que ele era má influência. Eu disse a ela que já sabia disso. Recebi um cartão postal do Daniel. Ele estava na Bahia. Disse que estava orgulhoso de mim. Disse que eu lidei com isso melhor do que ele teria lidado. Disse que eu deveria visitá-lo. Eu disse que iria. Voltei para a plataforma. Trabalhei, economizei, não namorei. Não procurei ninguém. Eu estava bem sozinho. Melhor do que bem. 2 anos se passaram. Quitei meu novo apartamento. Comecei a investir o dinheiro que costumava gastar, tentando manter Beatriz feliz. Fiz uma viagem para a Amazônia. Fui pescar. Vi um boto. Come pirarucu. Me peguei sorrindo. Foi a melhor viagem que já fiz. Recebi uma mensagem de Juliana. Ela disse que a dívida de Beatriz estava quase paga. Mais 1 ano e eu estaria livre dela completamente. Agradeci. Disse que ela fez um ótimo trabalho. Ela disse quando precisar. Ouvi através do Daniel que Beatriz ficou noiva. Um cara novo. Não pedi detalhes. Eu não me importava. Esperava que ele fosse mais esperto do que eu fui. Esperava que ele verificasse suas contas bancárias. Mudei de emprego. Mudei para outra empresa de plataformas. Salário melhor, melhores benefícios. Trabalhava 3 semanas embarcado. 3 semanas de folga. Agora eu usava o tempo extra para viajar. Fui para o Jalapão, para a Chapada Diamantina, para Foz do Iguaçu. Vi partes do país que nunca pensei que veria. Me senti livre. Também comecei a conversar com alguém. O nome dela era Paula. Ela trabalhava na logística da empresa da plataforma. Nos conhecemos em um treinamento de segurança. Ela era inteligente, engraçada, direta. Não fazia joguinhos. Eu gostei disso. Saímos algumas vezes. Nada sério, mas foi bom confiar em alguém de novo. Devagar. Passei pela casa antiga um dia. Uma nova família morando lá. Crianças brincando no quintal. A grama estava mais verde do que eu jamais a mantive. Eu sorri. Continuei dirigindo. Pensei em Beatriz às vezes, não com frequência. Apenas quando algo me lembrava. Uma música, um lugar, um cheiro. Mas não doía mais. Era apenas uma memória. Uma ruim, mas uma da qual eu sobrevivi. Beatriz acabou tendo 3 empregos para se manter à tona, depois que as penhoras e os honorários advocatícios a drenaram. Otávio pegou 18 meses em regime fechado por estelionato e sumiu da cidade no dia em que foi solto. O noivado dela desmoronou quando o noivo descobriu sobre o processo judicial e as mentiras que ela contou a ele. Seus pais pararam de falar com ela, depois que ela pegou dinheiro emprestado deles e nunca pagou de volta. Ela se mudou para um apartamento compartilhado com 2 colegas de quarto e dirigia um Celta de 15 anos com o para-brisa trincado. Daniel disse que a viu uma vez no supermercado. Ela parecia velha, cansada. Ela o viu e desviou o olhar. Todo mês, 20% do pouco que ela ganhava ia direto para mim. Levaria anos para ela quitar a dívida. Eu ouvi tudo isso através de pessoas que conheciam pessoas. Eu não fui procurar, apenas me encontrou. Aprendi que algumas pessoas sempre escolherão o caminho mais fácil. E quando isso para de funcionar, elas não têm mais em que se apoiar. Os 18 meses seguintes se estabeleceram em uma rotina. 3 semanas no mar, 3 semanas em terra. A plataforma era minha âncora.
Um mundo de aço e sal e consequências imediatas. Você erra uma válvula, a pressão te mostra. Você derruba uma ferramenta, ela cai. Era uma honestidade brutal que eu passei a preferir. Em terra, a vida foi metodicamente reconstruída. Vendi a casa um mês após o divórcio ser finalizado. Como Juliana previu, o juiz me concedeu a posse total como compensação pela fraude. Então não tive que comprar a parte dela. Vendi rápido, abaixo do valor de mercado. Eu não queria lucrar. Eu queria sair. O corretor perguntou se eu queria reformar a cozinha para conseguir um preço melhor. Eu disse a ele para vender como estava. Eu não suportava mais ficar naquela cozinha. Comprei um apartamento menor no segundo andar, perto do aeroporto. Era impessoal, concreto e vidro. Tinha uma garagem segura para a S10. Perfeito. O relacionamento com Paula, a mulher da logística, progrediu lentamente, cautelosamente. Ela era o oposto de Beatriz. Não pedia nada. Tinha sua própria carreira, seu próprio apartamento, suas próprias opiniões. Nossos primeiros encontros foram em lanchonetes baratas, onde dividíamos a conta. Eu ficava esperando pelo teste, o momento em que ela perguntaria sobre meu salário, sobre minha casa. Nunca aconteceu. Cerca de 6 meses depois, estávamos jantando na minha varanda. O ar de Goiânia estava seco. Você nunca fala sobre ela, disse Paula casualmente, girando o vinho em sua taça. Eu me enrijeci. Não há muito o que falar. Leandro, disse ela, e sua voz não tinha julgamento, apenas clareza. Eu trabalho com logística. Lido com homens que passam metade de suas vidas no mar. Conheço o tipo. Eles se dividem em 2 grupos. Os que confiam demais e os que não confiam em nada. Você costumava ser o primeiro. Agora está lutando para não ser o segundo. Olhei para ela. Ela encontrou meu olhar. Eu não vou roubar de você, disse ela simplesmente. Não preciso do seu dinheiro. Eu gosto de você, mas não vou passar os próximos 5 anos sendo testada. Então decida em qual grupo você quer estar. Foi o primeiro banho de água fria e honesta que tomei em anos. Eu não tinha percebido o quanto estava fazendo isso. Verificando seus padrões de gastos, esperando que ela pedisse favores. Eu não quero estar em nenhum dos grupos, eu disse. Bom, ela sorriu. Então apenas esteja aqui. Minha vingança, se é que se pode chamar assim, era fria, burocrática e totalmente impessoal. Todo mês eu recebia um e-mail do escritório de Juliana. Era um extrato da penhora de salário. Pagamento recebido. Amigat, treina útil 12. Saldo devedor. Médica, 229.185,88. Pagamento. Recebido 289,50. Saldo. Devedor 229.396,38. Eles vinham como um relógio. Ela estava, como eu suspeitava, trabalhando em uma lanchonete em Anápolis. Salário mínimo mais gorjetas. Então os extratos mostraram 2 empregadores, depois 3. Uma lanchonete, um trabalho de repositor noturno em supermercado e um bar. Ela estava trabalhando 70 horas por semana. Eu nunca respondia aos e-mails. Apenas os movia para uma pasta que chamei de dívida. Não era pelo dinheiro. Eu estava ganhando bastante. Era sobre a engrenagem. A engrenagem da consequência moendo lenta e firmemente. Daniel me ligou um dia. Ei, ouvi uma coisa engraçada. Lembra daquele cara, o Otávio? Lembro, eu disse, limpando a graxa das minhas mãos no meu apartamento. Foi pego. Aparentemente, ele aplicou o mesmo golpe em uma mulher em São Paulo. Só que o pai dela era promotor de justiça. Ele foi extraditado. Pegou 2 anos por estelionato. E tem mais. Ele estava com o visto de trabalho vencido. Assim que sair, ele vai ser deportado de volta para... Sei lá de onde diabos ele veio. Desliguei. Outro fio cortado. 2 anos se passaram. 3. A pasta dívida tinha dezenas de e-mails. O saldo estava em torno de 30.000 reais. Paula e eu tínhamos viajado. Fomos para a Amazônia como eu queria. Ela não tinha medo de se sujar. Pescou ao meu lado. Não reclamou do calor, foi fácil. Começamos a falar sobre ela vender seu apartamento e se mudar para o meu. Então algo quebrou a rotina. Um número desconhecido de Senador Canedo. Eu atendi. Alô? Uma pausa. Depois uma voz trêmula. Leandro? É a senhora Guedes, a mãe da Beatriz. Eu quase desliguei. A última vez que falei com ela, ela estava gritando comigo, me chamando de monstro por arruinar a vida de sua filha. O que a senhora quer? Minha voz estava fria. Eu sei. Sei que não tenho direito.
Ela começou a chorar. Um choro cansado de mãe. Mas não sei mais o que fazer. Ela está doente, Leandro. Muito doente. Eu não disse nada. Ela pegou pneumonia. Esteve no hospital. Perdeu o emprego na lanchonete porque faltou turnos. E ela não tem plano de saúde. Eles a liberaram. Mas ela não pode pagar pelos antibióticos. Ela está no meu sofá e ela está tão magra, Leandro. Eu esperei. Eu sabia o que estava vindo. Você venceu, ela sussurrou. Você ficou com a casa. Você ficou com tudo. Ela não tem mais nada. As penhoras, elas levam tudo. Ela não consegue nem comprar o remédio. Por favor, você não pode simplesmente parar? Apenas pare com isso. Deixe-a em paz. Eu fiquei em silêncio. Pensei nos 30.000 rales restantes. Pensei na minha caminhonete. Pensei nas mensagens dela me chamando de otário da plataforma. Eu não posso parar o tribunal, eu disse. O que era uma meia-verdade. Por favor, ela implorou. Ela cometeu um erro. Um erro horrível. Mas ela vai morrer por causa de uma caminhonete? Desliguei. Sentei-me no meu sofá. Paula não estava lá. Eu estava sozinho. O ar-condicionado zumbia. O mesmo zumbido da casa antiga. Senti-me sufocado. Eu a odiava. Odiava o que ela fez comigo. Mas a ideia dela morrendo em um sofá em Senador Canedo por causa de 230.000 reais. Peguei o telefone. Liguei para Juliana. Leandro, faz tempo, disse ela com a voz enérgica. Quero pausar a penhora. Silêncio. Repita, disse ela. Quero pausá-la. Por, digamos, 60 dias. Razões médicas. É possível? Juliana suspirou. Foi o som mais próximo de uma emoção que já ouvi dela. É incomum, mas sim. Posso entrar com uma moção de suspensão. Tem certeza? Falta menos de um ano para terminar. Tenho certeza, eu disse. Faça isso. Ok, Leandro. Você é um homem melhor do que eu. Não, eu disse. Eu só não quero que isso seja a última coisa. Desliguei. Não liguei de volta para a mãe dela. Não contei a ninguém. 60 dias. Tempo suficiente para ela comprar o remédio e se reerguer. Então a engrenagem começaria de novo. Outro ano se passou. Quase 5 anos desde aquele dia. Paula havia se mudado. O nome dela estava na minha caixa de correio, mas não na escritura. Nós dois concordamos que era melhor assim. A dívida estava quase quitada. O último extrato dizia: saldo devedor 198,45. Um último pagamento. Eu estava em uma loja de material de construção, sábado de manhã. Paula queria pintar o banheiro. Eu estava no corredor de fitas crepe, comparando marcas. Com licença, senhor, sabe onde ficam as lâmpadas? A voz, eu congelei. Era como a voz de Beatriz, mas passada por um moedor de cascalho. Fina, rouca. Virei-me lentamente. Era ela. A mulher que vi não era Beatriz. Era seu fantasma. Ela usava um uniforme azul puído de uma loja de conveniência. Seu cabelo, antes loiro e caro, era de um cinza rato sem graça, cortado curto e sem estilo. Ela era magra. Não magra de academia, mas magra de fome. Suas maçãs do rosto saltavam. Seus olhos eram fundos. Ela parecia ter 55 anos. Ela não me reconheceu. Estava apenas perguntando a um cara qualquer no corredor. Eu a encarei. Não disse nada. Ela olhou para mim impaciente e então... aconteceu. Seus olhos se arregalaram. O sangue sumiu de seu rosto, deixando-o de uma cor doentia e pastosa. Leandro! Ela sussurrou. Eu assenti. Ela olhou ao redor em pânico, como se quisesse correr. Ela segurava um único pacote de miojo. Você mora por aqui? Ela gaguejou. Moro, eu disse. Minha voz soou normal, firme. Ela olhou para mim, para minha camisa limpa, minhas mãos limpas, meu carrinho de compras com fita crepe e latas de tinta caras. Ela começou. Eu vi que o último pagamento sai na próxima semana. Eu sei. Léo, disse ela e deu um passo. Eu dei um passo para trás. Reflexo, ela parou. A vergonha a atingiu como uma força física. Ela se encolheu. Eu queria... Foi você... Fui eu o quê, Beatriz? No ano passado, disse ela, olhando para o chão. Quando eu estava doente, a penhora parou, por 2 meses. Foi você? Eu assenti novamente. Uma lágrima traçou um caminho em seu rosto. Por quê? Eu não chuto as pessoas quando estão no chão, eu disse com a voz baixa. Eu só não as ajudo a se levantar depois que
Tentaram me enterrar, ela soluçou. Um som seco e horrível. Eu sinto muito, Léo, eu juro. Sinto muito, O Otávio. Ele encheu minha cabeça de ideias. Me disse que eu merecia mais, que você... Pare, eu disse. Ela parou. Eu li as mensagens, Beatriz. Seu rosto ficou branco. Encontrei o celular pré-pago. Li o que você me chamou. O otário da plataforma. O caixa eletrônico. Isso não foi o Otávio, foi você. Ele apenas te deu um álibi para a pessoa que você já era. Ela não teve resposta. A verdade era um muro de tijolos. Você me arruinou. Ela sussurrou. Eu não tenho nada. Perdi tudo. E foi aí que me atingiu a raiva. Fria e afiada. A raiva que guardei por 5 anos. Eu não te arruinei, eu disse. Minha voz baixa e perigosa. O corredor da loja pareceu desaparecer. Eu te responsabilizei. Há uma diferença. Peguei de volta o que era meu. Você tinha tudo, Beatriz. Tinha uma casa quitada. Um marido que confiava em você cegamente. Uma vida pela qual 99% das pessoas matariam. E você cuspiu nela. Você incendiou sua própria vida. Não me culpe pelas cinzas. Ela estava chorando abertamente agora. O pacote de miojo esmagado em sua mão. O que eu faço agora, Léo? O que eu faço? Olhei para ela. A mulher que eu amei. A estranha em um uniforme azul. Não senti nada. Nem raiva. Nem pena. Apenas um vasto e silencioso nada, o fim. Você recomeça, eu disse. Como eu fiz. Mas desta vez você faz honestamente. É mais difícil? É mais lento. Peguei minha fita crepe. Movi-me para passar por ela. Leandro, espere. Parei, mas não me virei. Houve um tempo, disse ela com a voz embargada. Antes de tudo, eu realmente te amei. Eu esqueci como era. Pensei sobre isso. Pensei no bar no setor marista, na graxa debaixo das minhas unhas. Eu também. Eu disse para o corredor de iluminação, mas a pessoa que eu amava não existia. Eu a inventei. Saí da loja e não olhei para trás. Uma semana depois eu estava na minha varanda. O sol estava se pondo. Paula estava lá dentro fazendo o jantar. O cheiro de alho e manjericão vinha pela porta aberta. Meu telefone vibrou. Era um e-mail de Juliana. Assunto: encerramento. Leandro versus Guedes. Corpo: Leandro. O pagamento final de 198,45 Sicard foi recebido e processado. A dívida está quitada. O caso está oficialmente encerrado. Foi um prazer. Jota, eu li. Depois de novo. Paula saiu secando as mãos em um pano de prato. O que foi? Mostrei o telefone a ela. Ela leu. Não sorriu. Apenas assentiu, compreendendo. Colocou a mão no meu ombro. Então acabou. Acabou, eu disse. Abri o e-mail. Cliquei em excluir. Fui para a pasta dívida. Selecionei tudo. Cliquei em excluir. Fui aos meus contatos. Excluí o número de Juliana. Excluí o número de Caio. Excluí o número do Daniel que me lembrava da ligação de Caldas Novas. Eu ligaria para ele mais tarde para pegar o novo. Limpei o telefone. Paula me entregou uma cerveja. O jantar está quase pronto. Peguei a cerveja. Eu estava pensando, eu disse olhando para o céu roxo. Minhas próximas 3 semanas de folga. Serra Gaúcha. Ver sua família. Vamos de carro. Podemos ir com a S10. O rosto dela se iluminou. Um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Sério? Eu adoraria. Vamos, eu disse. Bebi a cerveja. Estava gelada. Era real. O ar-condicionado ligou. O cheiro de alho. O som da voz de Paula. Eu não era o cara que foi traído. Não era o cara que venceu no tribunal. Não era o cara que trabalhava no mar. Eu era apenas o Leandro. E eu estava em casa.